Vamos embora, pessoal do oitavo ano, um ótimo dia, né? Sexta-feira, linda, maravilhosa. Olha aqui, ó, Gilson Soares, professor de Geografia, né? Estamos juntos aqui na sexta-feira, no sextou de hoje. Lindo, maravilhoso. Nós vamos trabalhar o quê, ó? Ó, que a gente vai trabalhar, ó. Olha o que a gente vai. Regionalização, né? Eita, socioeconômica do espaço mundial. Vamos embora, Juninho Geração. Alô, boy. É nóis na sexta-feira, linda, maravilhosa. E aí você agora vai pegar o seu celular para fazer o quê? Baixar o Educa Recife. Ainda está em tempo para você baixar o Educa Recife. Vai aparecer agora aqui, ó, os QR Codes, para você pegar aí o seu celularzinho, chega na câmera, posiciona a câmera para o QR Code devidamente habilitado ao seu modelo de celular, vai lhe jogar para a loja de aplicativos e aí baixou, né? O Educa Recife, para você poder interagir aqui com a nossa aula, mandar dúvidas, opiniões, sugestões, comentários. O pessoal estava dizendo que eu nunca mais eu tinha feito, eu fiz na aula anterior e agora eu vou fazer de novo. É sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação, é quase um bordão também. No final eu comento. Mas aí, junto comigo, quem? Quem é que vai estar aqui junto comigo nessa sexta-feira, oitavo ano, nesse sextou? Olha lá. Billy, pega de lado, o pessoal vê o perfil. Ó. Professor aqui, Alami, Geografia, mas, gente, você sabe que é uma equipe maravilhosa. O pessoal lá, Billy, Bia, daqui desde 5 da manhã, professor. Preparando estudo aqui. Vitória. Minha amiga Laisa aqui, olha ó. a Laisa aí. Aqui, ó, Laisa tá aqui. Aí. Aí eu falar de um assunto que Laisa conhece. Conhece o Brasil todo, meu professor. Conhece, né? Conhece o Brasil todo aí, viu? Aí, vamos embora. Vamos embora. Sim, deixa eu dar um bom dia aqui, Adriano, da Luiz Vaz Camões, Tito, Divino Espírito Santo, tá? Bom dia para vocês, meu irmão, aqui. Vamos embora. Se tiver dúvida, pode perguntar que o professor Gilson é na hora, na lata. É mesmo que caldo de cana, sai na hora, com pão doce. E também nós temos lá o canal do YouTube para você se inscrever, deixar o like. Também pode deixar um comentário lá que a gente está sempre de olho, toda a nossa equipe. Eu, o professor Alami, professor Jorge, professora Vanessa, Júnior Geração, Jonaci, Billy. Tá todo mundo olhando o canal do YouTube para você também interagir aqui conosco. Mas aí, professor, amanhã é o dia, né? Um dia que marca uma data importantíssima no nosso calendário, né? Eita, o dia da consciência negra, professor. Toda aquela questão da identificação cultural, histórica, toda aquela questão da libertação, professor, de preconceitos, das desigualdades sociais contra a figura da pessoa negra, né? Aí o pessoal diz, por que dia 20, professor, que a gente escolheu essa data? Justamente casa com a data do falecimento do Zumbi. Aí você diz, Zumbi? É, o Zumbi dos Palmares, aquele mesmo lá, da Serra, professor, agora da Serra, da Serra que fica presente no estado de Alagoas. E aí, professor, é uma data, assim, bastante memorável, né? Claro que a gente não pode se limitar a apenas um dia, professor. Sim, perfeito, professor. É uma questão que deve estar sempre presente no nosso dia a dia, não é isso, professor? Perfeito. Uma das características de Zumbi, professor, é que ele foi realmente assim educado pelos padres e ele falava vários idiomas, era uma pessoa muito culta, né? E fugiu e montou o quilombo lá. Mas, gente, olha, a gente fala dia 20, só nesse dia que a gente se lembra, mas infelizmente o preconceito, o racismo existe. Você que assiste futebol vê isso constantemente na Europa, né, professor? Isso, justamente. Aqui também no Brasil, também aqui. Acontece. Recentemente a gente teve o caso de uma pessoa que foi entrar no banco e foi hostilizada por um vigilante pela sua cor. Achava que ela estava entrando lá para poder fazer alguma coisa, no shopping, aliás, no shopping, né? Que estava entrando lá, ela foi comprar um relógio para o pai e foi hostilizada. Infelizmente, mas vocês, a geração de vocês é que vai mudar isso, minha gente. Vamos mudar, professor. Justamente, é Serra da Barriga, professor. Agora, não estava saindo. Eu sabia que era uma coisa relativa à comida, mas eu não sabia o que era. Era barriga, professor, era barriga. Que hoje é território alagoano aqui, nosso vizinho de baixo. Beleza, Jonaci, ó?
É nóis, meu Poxa, eu pensei querido. que era a Bíblia ali. É os dois. É os dois, é. Ah, os dois, é. Vamos embora na nossa aula maravilhosa. Vamos trabalhar a regionalização socioeconômica do espaço mundial. Quando a gente fala regionalização, nós estamos justamente falando em dividir em fatias. Vamos fatiar o bolo, professor. E aí a regionalização, ela pode ter várias características, vai depender do que você vai querer regionalizar, se você vai querer falar de população, se você vai querer falar de economia, se você vai querer falar de cultura. No caso aqui, nós vamos começar falando da socioeconômica, misturando, né, as características sociais, população, e a economia, justamente a questão da movimentação de dinheiro no globo mundial. Beleza? Olha aqui o primeiro destaque que nós trazemos. Ó, existem várias formas de se regionalizar o espaço geográfico, que é o que? A ciênciazinha na geográfica estuda o espaço geográfico. As regiões são classificadas, né? São as classificações, melhor dizendo, observadas pelo intelecto humano sobre o espaço geográfico, ou seja, o intelecto humano. Eu vou trabalhar o quê? Eu vou fazer um mapa sobre o quê? Sobre a população, eu começo a fazer todo aquele levantamento de dados estatísticos. O IBGE faz muito isso no nosso território nacional. Eu não, professor, eu não quero falar sobre população. Eu quero falar, por exemplo, pronto, dos biomas. Também pode ser, também podemos regionalizar através dos biomas. Vamos marcar lá a floresta amazônica, vamos marcar o cerrado e dividir aquele território, ou seja, de acordo com o intelecto humano, de acordo com o que você vai querer estudar daquele exato momento daquele objeto em questão. Beleza? Tá suave, tá tranquilo. Olha aqui, ó. Nós também temos o quê? As questões das regiões cotidianas. Vanessinha, forte abraço. Também nós temos o quê? As regiões elaboradas por critérios o quê? Científicos. Aí já entra toda aquela questão da ciência. E também seguem o quê? A pré-requisitos e conceitos de ordem, tanto o quê? Natural ou social. Quando a gente trabalha a cartografia, por exemplo, temos um dos ramos da cartografia que se divide em cartografia social. Ou seja, a gente tem o padrão, né, cartográfico de elaborar mapas através de coordenadas, posições geográficas, norte e sul, e estabelece longitude, latitude, toda aquela questão de um mapa que vai lhe fornecer dados para você se localizar. Quando a gente chega na cartografia social, você chega, por exemplo, em um quilombo indígena, uma população indígena, e aí eles querem fazer o quê? Mapear a área em que eles moram. Aí o que é que eles fazem, professor? Um desenhozinho do rio, da floresta, e aí chamam uma pessoa habilitada para fazer, enfim, o mapa final. Diga, professor. Olha, galera, para tu ver como uma coisa é importante. O professor Gilson deu uma aula do 6º ano sobre longitude e latitude mesmo. Lá no 6º e agora no 8º, ele está buscando conhecimento. Tá vendo tu? Se tu não se ligasse no 6º ano, como é que fica? É um processo, professor, que a gente vai crescendo gradativamente. Cortou para mim, olha. Opa. Cadê? Agora sim! Olha aí o slide na tela falando um pouquinho dessa regionalização socioeconômica, ó, do espaço no mundo. É o quê? É a forma de realizar uma divisão entre os diferentes países com base no nível de desenvolvimento no âmbito que? Capitalismo, no capitalismo contemporâneo. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ó? Divisões do capitalismo. Quem é que está mais na frente? Temos até uma divisão que vamos falar aqui, ó, que vai dividir o globo em duas partes. Já a gente chega nela lá, viu? Lá vai eu. A gente vai entender. Lá vai eu de novo pra essa zona. Vamos De novo. Olha aqui, ó, na tela a teoria do quê? Dos mundos, professor. A regionalização socioeconômica vai ser justamente o quê? Uma atualização dessa teoria aí, ó. Você está vendo o mapa pintado aí com cores diferentes, ou seja, esses mapas aí, tá vendo, verde, aqui a América do Sul, verde ali, a América lá ó, do Norte, já puxando para um azul, que já se assemelha lá à Austrália, quando a gente chega na parte asiática, uma coisa mais avermelhada, ou seja, são países que estão ali
com características socioeconômicas semelhantes. Beleza? Aí fica ligado nessa questão aqui, ó, porque ó, nessa divisão nós temos 3 categorias. Ó. Tínhamos o primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, professor, que a gente voltando aqui, ó, é justamente aqueles azuizinhos ali, ó, tá vendo lá os azuis? Sim. Impressionante que lá Sim. no sul da África é azulzinho também, né, professor? Azulzinho também, É. tá vendo só destoando um pouco, né, daquela regiãozinha ali, principalmente da África subsaariana, né, que nós temos os países mais pobres, né, mas agora por quê? Qual é aquele paísinho que tá lá no fundozinho lá? A África do Sul, professor, que é um país que vai impulsionar a economia africana, do território africano. Já naquela região do Chifre lá, tá vendo, professor? Já puxa mais para uma coisa mais europeia. Ali tem o quê? Etiópia, né? Isso. Enfim, vamos embora. Aí, ó, chegando aqui, ó, nos países do segundo mundo, né? Com a questão de uma economia mais planificada, socialista, e os do terceiro mundo quase que não saem. Os capitalistas em subdesenvolvimento, aqueles países que estão em desenvolvimento, né? Então, nós temos o quê? Os desenvolvidos, a categoria de emergentes e aqueles que estão em desenvolvimento. Caiu o chat, professor. Caiu, mas o tá chat, voltando. mas já- Voltou, é Adriano. Vamos embora, Adriano, vai. cadê o professor? Tô aqui, Adriano. Eu e Gilson aqui, tô aqui. Pode falar que a gente responde na hora. Olha aqui, ó, a socioeconômica, veja aí no slide, ó, considera-se a existência do primeiro e terceiros mundos, visto que a perspectiva socialista ou planificada não possui mais abertura no mundo internacional após a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é aquele fenômeno lá da divisão, professor, daquele paizinho lá dos... Enfim, eu não vou aqui me atrever a falar alemão, que marcava essa transição lá de 2 mundos diferentes numa mesma região, professor. É bem famoso, você vê falar muito nisso no Muro de Berlim, lá no livro de história, nas suas aulas de história. Aí observa aqui, ó, que além de ser, ó, abrangente, essa forma de regionalização, né, a socioeconômica, do espaço geográfico mundial possui uma série de limitações. A principal delas é o quê? É não evidenciar a, eita, palavrinha agora é difícil, hein? Heterogeneidade existente entre os países de um mesmo grupo na classificação. Quando a gente fala da heterogeneidade, nós estamos falando justamente o quê? Da variação da população existente naquele local, influenciado por processos migratórios, né? Toda aquela influência de outras culturas naquela região, formando ali sim uma população. A palavra já diz, ó, heterogênea, de várias características. Liga, professor Fouquet. Pronto, tá certo? Adriano, ele já respondeu. Ele queria a explicação que era heterogeneidade. Mas anota no seu caderno, é um glossário, a palavra que você pode usar até na sala de aula já, tá vendo aí? Mas o professor, não precisa nem eu perguntar que ele já respondeu aí, ó. Vamos embora, minha gente. Na nossa queridíssima aula de hoje, olha aqui, ó, os países do norte desenvolvidos eram considerados, professor, como que é? Potências. Esse termo foi bastante usado, né? Com os Estados Unidos, a Alemanha. Já aqueles considerados limitados economicamente ou que sofriam crises recentes, feito Portugal, Rússia e Itália, já receberam, professor, um nomezinho de emergentes. Não eram mais considerados países desenvolvidos. Já os países do sul, naquela questão em desenvolvimento, é porque o subdesenvolvido a gente perdeu esse termo, né, o não industrializado, tinha lá o que? O seu setor primário como a sua principal atividade econômica presente naquele território. Já aqueles países, ó, que são os ditos emergentes, né, ou não subdesenvolvidos industrializados, né, tais como lá a Rússia, os tigres asiáticos, entre outros, tinham basicamente esse setor primário puxando a economia do seu território. Beleza?
Fica tranquilo. Diga, professor. Professor, então aí está a explicação, porque a gente não pode usar mais países ricos nem países pobres, né? Essa é a explicação, né? Justamente. Tá vendo você? Tá vendo você? Não existe mais país rico e pobre. Ele acabou de dizer a vocês como é que vocês vão a partir de agora tratar essas divisões políticas. Vamos embora. Justamente. Aí quando você vê aqui o destaque na tela, quando a gente vai compreender, professor, essa dinâmica, né, do espaço mundial, mesmo que em uma perspectiva específica, é uma tarefa bastante complicada, professor. De uma forma que as generalizações tendem o erro. Então a gente não pode chegar aqui e dizer que, eita, professor, vamos generalizar. Todo o continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte, ele é desenvolvido. São os países mais desenvolvidos. A gente também tem outra categoria, professor, de desenvolver, que é quando a gente fala o quê? Os países lá de cima, que a gente chama de América Anglo-Saxônica. A gente já está trabalhando toda a questão que mais desenvolvidos economicamente. Olha a aula do 7º ano sendo relembrada. Toda aquela questão da linguagem diferente, aquele Canadá, Estados Unidos. Aí quando a gente desce, né, para a parte mais de baixo, nós temos o que? A América Latina, já temos interferência de outros países, outras linguagens, influenciando nessa subdivisão. Uma aula, um ano puxa o outro, professor. Por isso que é muito importante você estar sempre antenado nas suas aulas, que vai dar reflexo. O crescimento é sempre gradativo, professor. Vamos embora? Eita lá! Olha aqui, ó. No entanto, a regionalização norte-sul é importante no sentido de dar uma orientação geral sobre o nível de desenvolvimento social e econômico dos países e da população das diferentes partes do planeta, que é justamente aquela que eu tenho alertado para o senhor, professor. Dividir o globo em dois, né? Sim. Os de cima e os de baixo. Aí sim, chegamos agora no momento do vídeo, professor. O vídeo. Exatamente. Nós vamos ver aqui um videozinho que vai ser gradativamente. Vocês vão observar como o território nacional, né, o território brasileiro, desde lá de trás, ó, das capitanias hereditárias, começou a se moldar e formando diferentes regiões do nosso território brasileiro. Então vamos ver como é que vai se dar essa dinamicidade do crescimento territorial brasileiro. Vocês vão ver aí, ó. Eu vou ficar caladinho, nós vamos observar a musicazinha, professor, ambiente, e vamos ver como é que esse território nosso avançou. Saca só, olha. Repare embaixo na sua tela o avanço dos anos. Já passamos de 1500, século XVI, já estamos no século XVII. E o avanço do nosso território, como é que vai crescendo a distribuição espacial. Repare que está bem diferente, né, do que nós temos hoje em dia na distribuição do nosso Brasil querido. Nós estamos chegando bem próximo. Ó. Vai acompanhando aí, ó. Reparem que até as nomenclaturas ela também foi se alterando ao longo dos anos. Já temos aí alguns territórios que já possuem os nomes atuais e outros não. Vocês vão ver mais na frente quem vai ser o último a chegar ali, professor. Que vai ser acoplado lá na Amazônia. Já ele aparece por ali. Olha, já se aproximamos, hein? Estamos quase lá, hein, professor? Chegando na formatação atual, hein? Apareceu ele ali, professor. Olha ele lá, o Acrezinho. E mesmo assim as outras regiões já foram, ó, se moldando e chegamos aí, ó,
Impressionante, Diga, professor, só vai. uma observação. Você viram ali que em 1800 a gente perde a região sul todinho para o Uruguai, mas depois a gente recupera, né? Isso. Tem aquela guerra tríplice, que o professor de história vai falar, que a gente recupera. A gente perde o território e depois volta a gente recuperar. Você viram que no mapa mostra muito claro isso aí. Justamente. Vamos embora, vocês agora viram como foi que se deu a formação do território brasileiro ao longo dos anos. Beleza? Mas aí, professor, vamos embora falando ainda, hein? Da regionalização no mundo. Olha aí, ó, então, sabemos que regionalizar, né, significa agrupar, olha aí, determinados lugares de acordo com algumas características comuns entre eles, e isso significa também criar o quê? Diferenciações entre cada o quê? Cada região. Então, toda regionalização é feita o quê? De uma base territorial e nos ajuda a analisar melhor cada espaço. Dependendo do momento histórico, olha só o destaque aí, ó. O professor acabou de dar um exemplo, hein? Uma regionalização pode ganhar destaque e outras caírem em desuso. Então, quando a gente tem aqui a distribuição do nosso território nacional, nós temos também aqui a divisão normal, né, que nós temos a política, né, divisão política de estados com sul, sudeste, temos o norte, o nordeste, o centro-oeste, que foi o último, né? Mas a gente também temos a divisão geoeconômica, que vai dividir em três, que nós temos a Amazônia, nós temos o centro-sul e nós temos o nordeste, com ali os estados que têm as características semelhantes, né? Mas ao longo dos anos nós podemos ter variações. E aí um estado pode ficar mais semelhante ao outro e nós vamos já ter outra distribuição, a formação de uma outra subcategoria de regionalização. Então é isso que esse slide vem trazendo para vocês. Umas podem caírem em desusos nesse processo da toda a dinamicidade do espaço geográfico, ele está sempre dinâmico em constantes transformações. Beleza? Fica ligado nisso aí. Também o quê? Podemos regionalizar o mundo como, hein? Com critérios, professor, históricos e geográficos. Levando em conta esses critérios, as regionalizações utilizadas, né, as mais utilizadas, foi o quê? O Velho Mundo, professor. Muito presente também nos livros de história, né? Com a Europa, a Ásia e África. O Novo Mundo, professor, a América e o Novíssimo Mundo, que é a questão da Oceania. Esses termos aí estão ligados ao processo de formação histórica do território. Beleza? Olha aí, por outro lado, o que? Essa regionalização é resultado de o quê? De uma visão eurocêntrica, professor. Já que parte da visão europeia de colonização já que parte, né, de uma visão europeia de colonização de outros territórios. Então a gente sempre lembra, né, olha aqui, que os mapas, professor, quando a gente pega o globo, abre ele num plano, se a gente pegar direitinho ali a Europa, ele está no centro do mapa. Aí é isso que a gente chama aqui uma visão eurocêntrica, né, que a gente vai ter o quê? O eurocentrismo, que marca justamente dividindo ali no meio, tem até o meridiano, professor, de Greenwich, passando lá em Londres, na Inglaterra, né, dividindo em leste e oeste, e essas formatações de mapa, né, prevalecendo a Europa, né, era bastante presente, bastante feita na nossa história do mundo geográfico, beleza, minha gente? Fica aí ligado, estou perdendo a voz. Traz também o quê? Uma falsa ideia de que a história dos chamados novos mundos só se iniciou a partir do processo de colonização, o que não é verdade, né? Já que antes dos colonizadores europeus chegarem em terras desconhecidas, professor, nelas já existiam diversos povos originários, como aqui no Brasil, não foi isso, professor? É verdade. Quando chegaram aqui, nós tínhamos aqui mais de 8 milhões de nativos aqui no Brasil. Hoje a gente está com um pouco mais de 700 mil, professor, é impressionante. Os caras chegavam, a terra é minha. Não, a terra tinha dono, meu gente, tinha dono. Né? Mas chegaram passando o rodo e levando todo mundo, não é verdade, professor? É verdade, mas vamos embora, continuando aqui na nossa aula,
que nós vamos ter o quê? Além dessa divisão que a gente viu aqui, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né, que era um modelo bastante utilizado, né, naquela questão econômica, socioeconômica, nós temos o quê aqui? Um destaque para quê? Veio aí, esse tipo de regionalização perdeu força no início da década de 90, lá com o fim, professor, da URSS, a União Soviética e também do bloco socialista. Quando a gente fala isso, a gente se remete muito ao que? A Guerra Fria, né? Aquela briga com os Estados Unidos, aquele capitalismo versus o socialismo. Aí nós temos também o quê? Para encerrar aqui os destaques de hoje, encerrando, então, podemos utilizar critérios também, professor, olha aí, físico, naturais para regionalizar o globo. Nesse caso, uma das regionalizações mais difundidas é aquela que leva em conta o quê? O fator climático. Por que eu estou sorrindo, né? Nós temos uma zonazinha que interfere, o professor lá me fazendo sinal lá, a zona que... Essa zona aí é exatamente tropical, eu não saio dela não, eu não saio dela não. Vai e volta, vai e volta. Que vai alterar ali, vai dar as características semelhantes para quem está ali na mesma zona climática e também gerando o quê? Olha lá, justamente ela, né? Zonas climáticas que dividem em tropical, temperada, polar, toda aquela semelhança de uma região com a outra, como o cerrado com a savana africana, estão na mesma faixa ali. E vocês ficam ligados nesse destaque. Vamos embora para encerrar nossa aula de hoje com a atividadezinha. Eita, olha só, questionamento. Sabemos, assim, que podemos fazer vários tipos, professor, de regionalização. Cite aí entre vocês agora vão dialogar entre si, com seus professores também, sobre esses tipos e quais tipos vocês conhecem. Então, professor Lamir, se despeça aí dos nossos queridíssimos estudantes. O pessoal já está ali dizendo que não tem tempo, então tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Olha, me pegou também de surpresa. Olha só, o rostinho lindo vai ficando aqui. Semana que vem estamos de volta, 8º ano. Sextou! Fica agora com uma aula show aí de ciências.